Paz do Senhor, amada igreja. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, versículos 36 até o versículo de número 40. Mateus, capítulo 22, versículos 36 até o versículo de número 40. A igreja encontrou? Para ficar melhor o entendimento, meus irmãos, eu vou ler a partir do versículo 34, tá? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Podem sentar, por favor? Bom, talvez nós teremos que prestar bastante atenção, porque na cabeça de alguns vai haver uma desconstrução de alguns conceitos que nós pensamos quando nós olhamos a palavra de Deus, e que inclusive eu particularmente sempre pensei algumas coisas. Acho que nós todos pensamos dessa forma. Eu vou explicar. Mas o tema que eu quero trazer, nós queremos trazer para os irmãos, para a igreja, pegando o versículo de número 39, a última parte, como a ti mesmo. E aí, com base nisso, veio um tema ao meu coração, que é assim: a única pessoa que você não pode abandonar é você mesmo. A única pessoa que você não pode abandonar é você mesmo. Fale a si mesmo para você agora aí. Não precisa falar alto, só fala com o teu coração. A única pessoa que não pode me abandonar sou eu mesmo. Vamos ser mais específico. A única pessoa que não pode me abandonar se chama Celso. Aí você faz a sua frase aí: a única pessoa que não pode me abandonar, coloca o teu nome. Resumidamente, eu não tenho o direito de me abandonar. E aí, por que eu falei sobre o processo de desconstrução? Porque a primeira impressão que nós temos é que o Evangelho quer que esqueçamos de nós mesmos. Esqueça de você, definhando e nos anulando em função dos outros. Então, quando a gente olha os evangelhos de uma maneira meio que, talvez sem pensar um pouquinho, ou talvez pelo momento, a impressão que nós temos é que o evangelho está dizendo assim: anula a sua vida, vai definhando, porque você precisa fazer pelos outros. E aí, a reboque a esse pensamento, eu estou querendo dizer que se nós temos esse pensamento, que é como se fosse aquele caminhão-trator e a carreta, né? Então, a reboque, essa carreta, se eu tenho essa visão, essa mentalidade de que o Evangelho me manda e determina que eu pense nos outros e esqueça de mim, junto com esse pensamento vem o seguinte: vem pelo menos 3 coisas. A autoanulação. O que significa? Eu me anulo. Segundo, a constante necessidade de aceitação. Eu preciso ser aceito.
E terceiro, a luta para agradar os outros. Então, se eu tenho o pensamento, olhando para o Evangelho num primeiro momento, calma aí que eu já deve ter versículo na cabeça de alguém aqui defendendo esse pensamento de que eu tenho que realmente me anular. Mas nós vamos construir aqui. Desconstruir para construir. Se eu tenho esse pensamento de que realmente o Evangelho manda eu me anular e eu vou definhando e sumindo até desaparecer e viver em função dos outros, aí eu tenho autoanulação, eu me anulo, eu não sei mais quem eu sou, a constante necessidade de aceitação e a luta para agradar os outros. Bom, pensando nisso, nós temos alguns objetivos aqui nessa noite. O primeiro deles é repensar a minha visão em relação a mim mesmo e aos outros. Esse é o primeiro ponto. Depois, desconstruir conceitos errados e falsas expectativas. Cair a nossa ficha de que não existem muitas pessoas com quem você pode contar. O pior, às vezes, nem com você mesmo você pode contar, porque você simplesmente se esqueceu, se abandonou e não sabe pegar o caminho de volta. Não se iludir que será respeitado e amado por todas as pessoas. Esses são os objetivos nessa noite. Repensar a sua vida, o que você pensa sobre você mesmo e sobre as outras pessoas. Desconstruir aqueles conceitos errados de autoanulação, de que eu tenho que viver para agradar as outras pessoas, de que eu tenho que ser aceito e elogiado por todos. Cair a nossa ficha de que a vida vai ser assim, de que nem sempre você será aceito, nem eu. E que nós não poderemos contar em alguns momentos nem conosco. Porque passaremos por alguns momentos em que a gente ficará numa situação em que não poderemos contar conosco. Porque simplesmente nós nos esquecemos de nós mesmos em função dos outros. Às vezes você vê isso muito em mães, em pais que se esquecem de si mesmo por conta dos filhos que mais tarde crescerão e jogarão dentro de um asilo. E não se iludir de que será respeitado e amado por todas as pessoas, porque nem todas as pessoas são boas e nem todas as pessoas te amarão. Pensemos maduramente. Há pessoas ingratas, há pessoas que usam as outras até conseguirem o que querem, como se fosse, esse copo ainda é lindo, ele é reutilizável, mas aqueles copinhos que tem ali, as pessoas, elas vão lá beber água várias vezes, cada vez que vai usa um copo, ao invés de adotar um copo, né? E elas jogam, e há pessoas que fazem isso com outras pessoas. Além delas serem ingratas, elas usam as outras até conseguirem o que querem, e depois que usaram, pinta a outra pessoa de demônio. Você vê muito isso no fim de casamentos. Prestou até determinado dia, depois de determinado dia não prestou mais, e aí é um demônio. Depois que conseguem o que querem, simplesmente essas pessoas abandonam. Elas usam as outras como escada. Eu não sei se eu estou falando com alguém que está sendo usado e abusado por alguém. E se não conseguirem seus intentos, saem demonizando o cônjuge, o namorado, porque é o namorado que usa a namorada que usa o namorado, e depois faz como aquele copinho, joga no lixo e vira inimigo. Aquele que até então era chamado de vida, de amor, de amorzão, de pai, de mãe. Alguns têm um hábito, né? Em casa eu chamo ele de mãe, ela me chama de pai. E aí, a partir desse momento que os intentos não foram alcançados e já foi utilizado tudo que tinha que usar, joga no lixo, esquece, usa ingratidão e demoniza. Reparem, num casamento terminado. Reparem quais são as mensagens que são colocadas. E como pastor eu preciso falar e preciso pregar. É minha obrigação. É meu dever
E não estou pregando para agradar nem a mim e nem a ninguém. Reparem num casamento terminado. Geralmente é uma guerra, é um ataque constante um ao outro. E os filhos são partidos ao meio. E está tudo certo. Aquela pessoa que viveu 20 anos, não sei quantos anos juntos, esses dias eu ouvi alguém dizendo que o seu casamento havia terminado depois de 21 anos. E ele disse o seguinte, se eu soubesse que eu nunca iria conseguir mudar a minha esposa, e nem ela me mudar, eu não teria me divorciado. Nos primeiros momentos que nós tivemos contato com essa pessoa, ela estava dizendo sobre o seu casamento, o fim do seu casamento. Estou aí bebendo, não estou nem aí, estou bebendo mais que não sei o quê. Até que ela soltou essa. Se ele soubesse que ele não conseguiria mudar o seu cônjuge, nem o cônjuge mudá-lo, ele não teria terminado o casamento. Reparem nos asilos. Pare para conversar com alguém. Lá você vai ouvir histórias de ingratidão, de pessoas que esqueceram de se amar, e aí é essa a questão hoje que nós vamos falar, que esqueceram que precisavam se amar primeiro, para poder conseguir amar alguém, e essas pessoas se esqueceram de si, e viveram a vida toda para afagar os filhos, afagar os netos, afagar os sobrinhos, dar presentes, e hoje não recebe a presença de alguém, por ingratidão. Reparem nas casas abrigos, foi muito bom para fazer, mas péssimo para assumir o compromisso de criar. E está lá, jogada, muitas vezes criadas por terceiro, que cumprem com as suas obrigações, e às vezes, na maioria das vezes, com muito amor, com muito carinho. Vá a um velório e observe quantas cadeiras são colocadas ao lado do caixão. E quem realmente está chorando, por melhor que a pessoa seja, dá uma olhadinha, dá uma parada lá, dá uma observada. Você agora já deve estar puxando aí na sua memória quantas poltronas estão ali do lado do caixão. No máximo 2. As pessoas estão ali em volta, os parentes mais próximos. Tem gente fazendo piada lá fora. Tem gente rindo, tomando café, comendo bolacha. E ali está sendo velada uma pessoa que muitas vezes ela doou a sua vida inteira para cuidar de outras pessoas e esqueceu de si mesmo. Grandes homens amaram tanto, ajudaram tanto, deram suas vidas pelos outros e terminaram a sua caminhada solitários. Parece difícil a gente pensar nisso no ponto de vista bíblico, mas é para cá que eu quero trazer. Olha, quando você olha, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a seguir, o apóstolo Paulo, já no final da sua carreira, alguém que escreveu diversas cartas, o Novo Testamento praticamente foi escrito por Paulo. O que nós temos de doutrina a respeito da Bíblia foi escrita por Paulo. Foram escritas por Paulo. Então nós temos ali os ensinamentos para a igreja. Quantas igrejas foram fundadas por Paulo? Se você hoje prestar atenção nessa pregação e conseguir entrar na tua mente, você vai mudar alguns conceitos na sua vida. E eu vou mudar na minha. Porque sabe quando que Deus me deu essa pregação aqui? Eu estava indo para Marília. Quando eu saí na rotatória, veio esse texto na minha mente. E sabe o que eu fiz? Eu fui pregando daqui em Marília, sozinho dentro do carro. Eu falei para a Regiane, eu fui pregando. Ela falou, mas pregando para quem? Como assim? Eu fui pregando essa palavra daqui até lá, como se eu estivesse pregando para a igreja. E lá, chegando já em Marília, eu estava chorando. Porque eu comecei a pensar e observar, por exemplo, esse exemplo aqui.
Quando Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, ele diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Versículo de número 16, é uma paulada na minha cabeça, ou uma espada que entra no meu coração, porque nós poderíamos agora, no final da vida de um homem que ajudou tanta gente, que se entregou por tanta gente, poderíamos ver uma pessoa cercada de pessoas. Paulo, obrigado, nós somos da Galácia, eu sou de Corinto, escreve uma carta para Paulo. A Bíblia não menciona que ninguém fez isso. Timóteo, os irmãos escrevendo uma carta, agradecendo, olha, aquela carta que você escreveu para a gente aqui em Éfeso, ela tem sido muito útil. Dizem que ele escreveu 6 cartas para a igreja de Corinto, nós conhecemos 2. Havia um vínculo, um amor entre Paulo e as igrejas que ele fundava, ao ponto dele dizer assim, ó, eu sinto dores de parto pelas igrejas que eu criei, que foram fundadas por mim, até que Cristo seja formado em vocês. Mas o versículo 16 ele fala assim, ó, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos o que? Você pode falar um pouquinho mais alto? Todos me desampararam. O que é desamparar, meu Deus do céu? Não precisa de muita dificuldade. Ninguém estava comigo na minha primeira defesa. Sabe o que é defesa? Para quem já foi num tribunal e foi inquirido ali pelo juiz, a promotoria, é mais ou menos aquilo, não é? É a primeira defesa que ele comparece diante ali daqueles homens para defender a sua fé. O que ele já tinha feito, o que ele pregou, o que ele escreveu. Ele fala assim, ó, ninguém estava lá comigo. Eu estava sozinho. Todos me abandonaram ou desampararam. Aí ele fala assim, ó, irmãos, olha, prestem bastante atenção nas palavras de um homem que tinha a convicção de amar a si mesmo. Que isto lhes não seja imputado. Depois dessa palavra, volta, por favor. Depois desses termos que ele usa aqui, a gente poderia pensar assim, é um homem amargurado. É um homem que está jogando amargura, porque ele está se sentindo sozinho e desamparado. Não é essa a figura. O que nós vemos aqui é um homem certo, de que ele não quer o mal dos outros. Eu peço que isso não seja colocado na conta deles. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, eu estou sozinho. Mas nós temos um segundo exemplo, que eu coloquei em segundo lugar, mas é o primeiro e o maior exemplo, que é Jesus. Lá em João capítulo 19, versículo 25, a Bíblia diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, uma pessoa, e a irmã de sua mãe, 2 pessoas, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Mas tem uma outra pessoa no versículo de número 26, Jesus vendo sua mãe, e aí aparece essa outra pessoa, 4 ou 5, que o discípulo a quem ele amava, João. Então tinha basicamente 5 pessoas, fora os espectadores, lógico, mas que não tinham nada a ver com Jesus, mas que amava Jesus e que conheceu o que Jesus fez. Nós tínhamos ali poucas pessoas aos pés da cruz, no momento de maior dor, daquele que deu a sua vida por pessoas que iriam virar as costas para ele, e na verdade muitos foram embora e o abandonou. Aí Jesus está crucificado, olha aquelas pessoas
não está falando dos demais, porque ele curou muita gente, ele fez muito bem, ele entrou. Eu não estou falando que não estavam aqui, mas poderia a Bíblia dizer que estaria ali Zaqueu, a mulher encurvada, Jairo, a filha dele, aquelas outras pessoas, a mulher que ia ser apedrejada pelo adultério. A Bíblia não fala que elas estavam ali. Não sei se estavam ou se não estavam, mas a Bíblia fala quem estava. Era para ter uma multidão ali olhando para Jesus e todos chorando, mas a Bíblia não fala isso. Aí Jesus ali poderia olhar com amargura e falar assim: fiz tanto bem para tanta gente, olha o tanto de gente que tem aqui. Jesus, que é o próprio Deus, e nós estamos partindo de ter amor para amar. Aí você fala assim: mas Jesus então era egocêntrico, tinha amor assim? Não, Jesus é Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. E portanto, Ele olha para aquelas pessoas que estão ali e fala assim: mulher, eis aí o teu filho, está vendo? Ele vai cuidar de você. Porque ser uma viúva não era simples. O nosso mestre, que traz o cristianismo, chamado de o caminho, acho que na igreja de Antioquia, um novo caminho, né? Ele agora é assistido por poucas pessoas. Vai vendo. Mas ainda assim, como Paulo, ele acha um momento para pensar em alguém sendo crucificado, tendo em vista que, pela sua onisciência, ele sabia que Deus iria o desamparar. Que a Bíblia diz que ele fala assim: pai, por que o Senhor me abandonou, me desamparou? Mas ele olha e fala assim: mulher, eis aí o teu filho, ele vai cuidar de você. Isso não são palavras de alguém amargurado. Você já deve ter ouvido uma frase assim, ó: parei de ajudar, parei de convidar, parei de ligar e percebi que o amigo era eu. Que ele nunca foi meu amigo. Um conselho inicial, como introdução: pare de pensar que todo mundo é seu amigo e que todo mundo quer o seu bem e esperar amor retribuído. Faça por Deus. Vou repetir: pare de pensar que todo mundo é seu amigo e que todo mundo quer o seu bem e que o amor que você dá será retribuído. Faça por Deus. Você está ouvindo aqui a palavra de um pastor. E eu falo isso não é para dar, eu falo isso para dar autenticidade naquilo que eu estou falando. Que está na quarta igreja, que já lidou com vários tipos de pessoas, inclusive com essas que eu citei aqui acima. E que parei de sofrer desesperadamente, porque eu descobri que eu preciso fazer tudo o que eu estou fazendo para Deus. Porque Deus não é ingrato, Deus não esquece. Porque se você permitir, ó como que vai mudar a nossa mente. Se você permitir, as pessoas te farão de tapete. Se você deixar. Se você permitir, você será pisado. Se você permitir, você será esquecido, anulado. Você será aniquilado até um ponto em que você não saberá mais quem você é. Mas alguém pode argumentar, lembra que eu falei dos versículos? Mas não tem um texto que diz exatamente isso, pastor, que eu devo me esquecer? Vamos lá. Lucas 9, 23 e 24 diz assim: Jesus, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Vamos a uma análise desse texto? O texto diz, negue-se, não diz odeie-se. O texto diz negue-se, não diz aborreça a sua vida, se odeia, esqueça de você, se aniquile, morra. Não, o texto não está dizendo isso. E também o texto não está dizendo por amor de A, de B, de C. Não, Jesus está dizendo assim, por amor de mim. Por vocês me amarem, por vocês olharem para mim e serem os meus discípulos, você negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Sabe por que acontecem as nossas maiores decepções? É porque nós queremos seguir outras pessoas que não estão nem aí para a gente. Eu estou sendo bem sincero, que há pessoas que não vão ligar para os seus sentimentos, não vão ligar para o que você sente. Isso implica em que o amor a mim mesmo tem a ver com Deus me amando. Você escutou? Isso implica que o amor a mim mesmo tem a ver com Deus me amando. Porque o amor necessariamente precisa de uma fonte externa, que com certeza não sou eu e nem você. Para que eu consiga amar a mim mesmo, eu preciso de uma fonte externa. Porque eu não consigo me amar se não houver uma fonte externa ligada a mim. Vou provar isso. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Então você só pode amar ou amar a você mesmo se o amor de Deus estiver em você. É por isso que algumas pessoas, não sentindo esse amor de Deus, elas sentem tantas dores, que elas chegam ao ponto de matar a dor. Porque o suicida, ele não quer tirar a sua vida, ele quer tirar a sua dor. E matando a sua dor, ele tira a sua vida. Porque ele não consegue enxergar que ele não tem amor suficiente para se amar. E é por isso que quando a gente estuda sobre suicídio, nós temos algumas palavras que a gente detecta quando estamos entrevistando alguém ou conversando com alguém. Eu quero sumir. Eu cansei. Eu não aguento mais. Se fosse possível, eu me enfiava debaixo da terra. São palavras que estão dizendo assim, ó, eu não consigo. Eu não tenho essa fonte. Eu não estou dizendo que você tem Deus, que você não tem Deus. A questão aqui é crer nisso. Logo, a sequência é assim, ó, para ficar bem fácil. Deus me ama. Deus te ama. Se fosse seu namorado, seu marido, você falaria o quê? Que você o ama. Mas eu estou dizendo que Deus te ama. Sabe o que o diabo fez? Ele bagunçou o que eu falei e você não sentiu nada. É como se nada. Deus te ama. Ele já provou, ele não precisaria, mas provou isso para você. Então a lógica é bem assim, ó. Deus me ama. E isso gera amor em mim, que me impulsiona a amar o próximo. Então Deus me ama. Então Ele não me deixa. Logo, dentro de mim é gerado o amor dEle. Consequentemente, eu me amo. Mas não porque eu sou um egocêntrico, um ególatra, um egoísta. Não é amor egoísta aqui.
é porque Deus me ama e deposita do amor dele em mim. Logo eu também me amo. E em eu me amando, eu consigo amar o outro. Escuta aqui, isso aqui é importante. Sabe por quê? Porque está cheio de gente que não se ama e tenta amar o outro e acaba consigo mesmo. Porque eu costumo dizer em casamento que, não, falo assim, ninguém casa para ser feliz. É meia verdade, né? Alguém casa porque é feliz. Então só é possível eu conseguir amar alguém, ó, escuta isso aqui, ó, se eu me amar. E só é possível eu me amar se eu souber que Deus me ama. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo de verdade? Isso é importante. Porque assim, ó, tem gente que é muito mal. Muito mal. Eu não vou me adiantar. A lógica é razoavelmente simples. É preciso me amar para amar. É preciso você se amar para você conseguir amar alguém. Então quem que vem em primeiro lugar? Deus. Quem vem depois? Nessa lógica? Eu me sentir amado. Quer que eu prove isso? Jesus estava ali naquela situação do batismo. Deus olha a voz do céu. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A perfeita unidade. A voz dizendo, o Espírito em forma corpórea de pomba e o Cristo sendo batizado. A unidade da Trindade. Guarda isso. Um especialista na lei de Deus havia questionado a Jesus sobre como funcionava essas questões de vida eterna, amor ao próximo. Em Lucas 10 e 25, a partir do versículo 25, você precisa prestar muita atenção para que a sua mente, ela mude, viu? Porque se você distrair somente 1 minuto, é suficiente para você perder aquilo que é essencial. Lucas 10 e 25, a partir do versículo 25, Jesus diz: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então explica na prática não somente quem é o próximo dele, mas Jesus explica na prática o que é o amor. Porque esse homem, doutor da lei, ele conhecia muito sobre textos. E conhecer sobre textos não adianta nada se não for colocado em prática. Falar palavras bonitas sobre a Bíblia, e nós estamos aprendendo, né, que nós não pregamos sobre a Bíblia, nós pregamos a Bíblia. Falar sobre a Bíblia é fácil. Agora, falar a Bíblia é viver a Bíblia. E aí Jesus fala para ele o seguinte: você quer saber como que funciona esse negócio de amor? Como que funciona esse negócio de próximo? Eu vou te contar uma historiazinha, que é uma parábola, que a finalidade dela é transmitir verdades reais, através de uma ilustração. Mas Jesus mostra de forma bem clara para ele, e fala assim: você quer saber realmente quem é o seu próximo, o que significa amor? Descia um homem, versículo 30, Lucas 10 e 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jericó para Jerusalém, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Aí Jesus fala para ele assim: eu vou te explicar o que é amor. Aqui é o que não é amor. Gente que olha para a miséria do outro
e ri, e passa de largo, e vê alguém sofrendo e não se preocupa, e não está nem aí. E eu sinto muito em dizer que na igreja existem pessoas assim, que são cristãos de carteirinha, com cartão de membro, diz que são batizados no Espírito Santo, até pode ser que seja, pode ser que fale em línguas estranhas, mas não consegue enxergar o sofrimento alheio. Entra no culto, sai do culto e não está nem aí com ninguém. Olha para o seu próprio umbigo. Porque nós temos aqui duas figuras importantes: um homem que entende de lei e um homem que entende de Deus. Um homem que entende tudo sobre a lei, o doutor da lei, e um homem que entende tudo sobre Deus. O sacerdote era alguém que levava o sofrimento do povo a Deus. Ele não conseguiu ver o sofrimento daquele homem, mas a Bíblia diz assim, olha, só que aí estava descendo um samaritano, ou havia um samaritano que estava de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha o que é amor, íntima compaixão. Irmão, só se move de íntima compaixão quem tem íntima compaixão. Só se move de amor quem tem amor. Só quem sente íntima compaixão é quem tem amor, ama a si mesmo. Aquele homem olha aquela figura, aquele ser humano caído no chão, e aí a Bíblia diz que ele faz o seguinte: ata-lhe as feridas. O que é atar? Ele faz um curativo nas feridas daquele homem, estanca o sangramento, deita o remédio, o azeite e o vinho, pega aquele homem, irmão, ó, é assim, ó o sacrifício. Aquele homem estava caído, ele desce na altura do homem, porque para você conseguir alcançar alguém que está numa posição inferior, sofrendo, você precisa ir até aquela posição da pessoa. Você precisa sentir a dor de um depressivo, você precisa sentir a dor de um ansioso, você precisa sentir a dor de uma mãe que perdeu o seu filho, você precisa sentir a dor de alguém que está com alguém com câncer. E ele desce até aquele homem. A Bíblia diz assim que ele desce, aquele homem ata a ferida dele, deita azeite, e aí ele pega aquele homem, é o único jeito, coloca no cavalo, na sua cavalgadura. Olha a posição, olha o que ele fez. Ele desce no mesmo nível daquele homem. E aí ele pega e leva ele para uma estalagem. E a Bíblia diz no versículo de número 34, terminando assim: e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. Eu cuidei, cuida dele. Tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus olha e fala assim: qual pois destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O religioso, para não falar samaritano, ele disse assim: o que usou de misericórdia para com ele. Ruim. Disse Jesus: você percebeu então quem ama, né? Então você vai e faz o mesmo. O que nós entendemos ou o que nós aprendemos com essa parábola? Íntima compaixão. Um samaritano que ia de viagem. Cuidado com o corpo. Ata-lhe as feridas, deita azeite. Colocar em segurança, pondo sobre a sua cavalgadura, leva para uma estalagem. Cuida dele. Cuidado, cuidou dele. Preocupação, ainda que longe dos olhos. Ele não ia ver mais aquele homem, irmão, era muito fácil para ele ir embora e deixar, se dane, que morra. Mas ele fala assim, ó, se tiver mais algum gasto, eu vou voltar, pode pôr na minha conta. Bom, perguntas provocativas, ou uma pergunta provocativa: você tem esse cuidado com você mesmo? Você já parou para pensar um pouquinho nas suas feridas, nas suas dores, nas suas crises, no que você passa? O que temos acima é uma parábola que tem por finalidade transmitir verdades reais. Jesus é o bom samaritano, o homem caído,
somos nós. Por que que esse amor que nós ilustramos aqui, ele é um amor perfeito? Porque Deus não tem amor, Ele é amor. Jesus mostra nos dois casos que Deus deve estar antes de tudo e de todos. Porque no texto que nós fizemos a leitura inicial, que nós estamos dentro dessa ótica, é a mesma coisa. Mateus 22:36, a pergunta é a mesma. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus fala assim, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, em primeiro lugar, Deus. Escuta aqui, eu sei que você ama o seu filho, eu sei que você ama o seu cônjuge, eu sei que você ama o seu irmão, mas em primeiro lugar é Deus. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, como que isso é complicado? E por que que Deus fala isso para nós? Reparem, que não se trata de uma sugestão, não é uma sugestão. Jesus fala que é um grande mandamento, e grande é atribuído a um grau, a uma eminente, ou eminente pela habilidade, algo que deve ser, ou para ser altamente estimado por sua excelência. É um grande mandamento. Jesus está falando assim, é um grande mandamento. Você fala mandamento, o que é um mandamento? É uma ordem. Jesus está dizendo assim, eu estou dando uma ordem para vocês: amem a Deus sobre todas as coisas. Aí eu fiquei assim, pensando, que amor que é esse? Esse amor é um amor satisfeito, é um amor de estar contente. E Deus, quem é Deus? Deus é o Pai, Deus é o Cristo, Deus é o Espírito Santo. E como é para amar a Deus, segundo esse texto? De todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Aí foi onde veio a pergunta para mim: Deus, por que eu devo amar o Senhor sobre tudo? E as pessoas que eu amo? E eu? E as pessoas que eu dou tudo por elas? Você sabe o que Deus está querendo quando Ele diz isso? Nos preservar de sermos usados como objetos nas mãos dos outros. É isso. Porque às vezes as pessoas nos usarão. Às vezes pessoas se aproximarão de mim porque eu tenho condições de tomar algumas decisões e vão me usar. E quando elas conseguirem o que elas querem, elas vão embora. Eu acho uma covardia. Primeiro que tem algumas coisas que eu não concordo, mas eu acho uma covardia. Se tudo bem, não deu certo o relacionamento por questões da vida, porque houve abuso, porque houve adultério, porque houve a prostituição, esses casos que são extremos, mas eu acho uma covardia usar os filhos como arma. É uma covardia. Tem gente que faz isso. Por isso que Deus está dizendo assim: céus, me ame acima de tudo. Porque quando você entender que você deve me amar acima de tudo, você não vai ser usado por outras pessoas. Porque quando um lado só ama e espera ser retribuído, esse lado sofre. E o outro lado pisa. E pisa com gosto. E olha, eu vou te falar uma coisa aqui, acorda aqui para a realidade, Se você é do lado que pisa, se arrependa hoje. Porque você precisa de salvação. Porque um ser humano
que diz ter Deus, não pisa nas outras pessoas. Aí a gente vai para um grau um pouco mais elevado de amor. Jesus fala assim: amar de todo o coração. Coração é o mesmo que entendimento, que faculdade e lugar de inteligência. O que vocês estão fazendo aí me ouvindo, não está fazendo um favor para mim. Eu tenho que fazer um favor para o pastor, porque senão ele vai sair muito decepcionado se eu não ouvi-lo. Você está fazendo um favor para você mesmo, para a sua alma, porque é ela que está cansada, é ela que precisa ouvir isso. A minha alma que precisa ouvir isso. E eu preciso ouvir isso aqui com o coração, amar a Deus com o coração. O que é com o coração aqui? Coração não tem nada a ver com emoção aqui. Coração tem a ver com entendimento, faculdade, lugar de inteligência. O que a Bíblia está dizendo? Estou aqui, o pastor vai ficar aqui falando até quase 9 horas, até 9 horas, mas eu preciso entender, eu preciso que isso entre na minha mente, eu preciso que Deus me dê inteligência, para que eu entenda isso aqui, e não saia mais daqui com falsas expectativas. Isso é coração, não tem nada a ver com sentimento, é mandamento, alma é o fôlego de vida, é a respiração. A alma é constituída por Deus. A alma é a essência que nos difere do corpo e não é dissolvida pela morte. E o coração é o que eu acabei de explicar. Se você e eu escolhermos pessoas no lugar de Deus, não podemos colocar a culpa em Deus quando não tivermos nenhum dos dois. Por isso que a gente fala assim para o jovem, né? Ou para alguém que está querendo iniciar um relacionamento. Se você escolher essa pessoa que não tem nada a ver com Deus, ela vai te tirar da igreja. Não, traga ela para a igreja. Mentira. Mentira. Ela vai te arrastar. E vai te arrastar para o mundo. Agora, se você e eu hoje, por que eu sou pastor? Eu sou pastor porque eu enfiei na minha cabeça e demorou para entender isso. Se eu não posso falar coisas aqui, mas demorou para mim ter essa compreensão, porque muitas vezes você é usado por outras pessoas para fins, para satisfazer o ego de algumas pessoas, e demora para você cair na realidade e entender isso. Se você sair daqui nessa noite, ainda com a mentalidade de colocar pessoas na frente de Deus, você não reclame para Deus se você ficar sem Deus e sem essa pessoa, porque você colocou ela no lugar de Deus. A ordem é expressa. Ame-se. Não depende de avaliação de tribunais superiores. Não depende da sua autoavaliação. Não depende do meu humor. Talvez o mais importante, não depende dos outros para você se amar. Você não depende de ninguém para se amar nessa terra. Você depende de Deus. Fiquei pensando, por que nós precisamos ter essa ótica? A questão não é criar na igreja uma cultura centrada em si mesmo e falar assim, eu me amo, eu fico aqui, eu me amo, eu fico aqui, eu me amo, eu fico aqui. Não é isso. Ao contrário disso. É mostrar que amar o outro não implica em esquecer-se de você mesmo. Você escutou? Amar o outro implica em que você não deve se esquecer de você mesmo. Você não precisa morrer por ninguém. Você não precisa dar a sua vida pela igreja, porque Jesus já deu. Você não precisa ficar doente, se arrastando e tentando fazer o máximo para agradar outra pessoa, porque há pessoas que não adianta, que elas são ingratas mesmo. E que o amor ao outro não pode ser superior ao amor a Deus. Responda. Você tem medo de ser rejeitado? As críticas que os outros fazem a você te esmagam? Acaba com você?
Você depende de elogios? Que alguém fale para você: ó, muito bem, você foi muito bem hoje à noite. Se eu dependesse como pastor de elogio para pregações, sempre se acha a vítima dos outros. E essa aqui, ó, escuta aqui, o que mais acontece? Você tem sentimentos de inferioridade? Quando você chega num lugar assim, ó, você se sente inferior. Nossa, esse lugar não é para mim. Eu sou muito inferior a essas pessoas aqui. Alguma dessas coisas acontece com você? Você sabia que isto é um problema de desconhecimento de quem você é e de quem eu sou? Posso ouvir frases sussurradas no coração de alguém, agora eu falando isso: mas pastor, mas eu sou um lixo. Eles já me falaram. Ou eu nasci por um acidente, é que o senhor não está sabendo, eu fui um acidente. Até minha mãe já falou. Eu sou uma pessoa que nasceu para sofrer. Eu já pus isso na minha cabeça. Eu sou um zero à esquerda. Zero à esquerda não tem valor. Eu sou um rejeitado, eu sou uma rejeitada. A minha vida inteira foi assim, não vai ser diferente. Essas frases não retratam o que a Bíblia diz sobre você. Não. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que você é filho. A Bíblia diz que você é filha. João 1, 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas então você não é um acidente. Você nasceu pela vontade de Deus. Diabo, cale a sua boca nesse momento. Você não tem poder sobre essa mente. Porque a palavra, ela é poderosa. E ela desfaz essas frases aqui que eu acabei de falar. Você é filho. E filho de Deus. Segundo, Deus está em você. Você escutou? Você é filho, Deus está em você. Vamos lá? João 14, 15 a seguir. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. O que é habitar convosco? É habitar junto, né? Eu habito com a Regiane. Eu estou junto com ela. Só que a Bíblia diz que o Espírito não habita só convosco. Ele habita em vós. Então repare. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ele está dizendo assim, ó, eu estou indo. A impressão num primeiro momento que vocês terão é que vocês estarão sozinhos, mas não estarão. Eu estarei dentro de vocês. Eu sou filho e eu tenho um Deus que habita dentro de mim. Quem tem Jesus nunca está sozinho. Se aceite. Você escutou? Pare de depender do que alguém vai falar, do que alguém vai dizer, se alguém vai me elogiar, se alguém virá aqui um dia no São Lucas e falará assim, nossa, como a igreja, esquece. Se alguém falar, amém. Se não falarem, amém. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. E porque Ele habita em mim. Não tem um hino lá. Esse hino, na verdade, esse hino é o Luiz de Carvalho que cantava.
Ele fala assim: quem tem Jesus, tem tudo. Mas quem não tem nada. Quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem você tem? Você não é lixo, porque quem habita dentro de você é Deus. Por que ainda tenho tanto medo de que as pessoas me abandonem ou me usem? Eu fico com medo que as pessoas vão me abandonar ou vão me usar, porque a minha vida inteira foi assim. As pessoas me usaram e elas foram embora da minha vida. Presta atenção nesse texto para cair por terra esse pensamento teu e meu. 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Você tem um jeitão de Jesus. Isso te alegra? Por isso que as pessoas olham e falam assim, ó: eu acho que aquela menina lá é crente, ela é evangélica, ou ela é gospel, aquela menina lá, ela vai na igreja, aquele menino lá, ele vai na igreja. Sabe quem mostrou isso para ela? Quem habita dentro de você. Você às vezes está se achando um lixo, enquanto alguém está olhando para você e está falando: é diferente ele, porque você é de Deus, você pertence a ele. Aí vem o versículo 18, presta bastante atenção: o medo de rejeição. Pastor, como que eu vou ser curada ou curado desse medo que eu tenho de ser rejeitado a qualquer momento? No amor, 1 João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ó, eu amo a Regiane. Ela me ama, não é mesmo? Eu amo a Rê e ela me ama. Hoje eu estava vindo de Marília e aí eu ia almoçar em casa. Eu estava no curso, aí eu ia almoçar em casa. Eu liguei, falei assim: tem comida? Nós compramos 2 marmitas pequenas, porque eu não sabia que você vinha, mas eu comi metade, sobrou metade. Falei: fechou, frita um ovo para mim. Eu estava certo na rodovia, que eu ia chegar em casa, ia ter meia marmita e um ovo frito. Quando eu cheguei em casa, tinha meia marmita e um ovo frito. Porque ela fez isso, sabe por quê? Ela fez isso porque ela me ama. E eu estava seguro, lá vindo embora, com a barriga daquele jeito, né? Porque eu tenho pouca reserva, né? Eu tenho que abastecer logo. E eu estava consciente e não tinha medo algum que eu ia chegar lá em casa, aconteceu um incidente, não vai ter lá o que eu pedi. Não, porque eu sei que ela me ama e eu amo ela, então eu não tenho medo. Eu não tenho medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Olha só, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos reler o versículo 18 na tradução viva? Nós não precisamos ter nenhum receio de alguém que nos ama com perfeição. Seu perfeito amor por nós afasta todo o temor daquilo que ele poderia nos fazer. Se estamos com medo, é porque tememos aquilo que ele poderia nos fazer. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Ó, irmão, é o seguinte, ó: se eu estou convencido de que Deus me ama, eu não preciso ter medo de rejeição. Se eu estou convencido de que o amor de Deus está dentro de mim, eu não preciso ter medo de que alguém não vá me elogiar. Esquece isso, por favor. Poupe a sua vida.
Esqueça. Lógico, é óbvio que nós queremos um elogio. É óbvio que nós queremos que alguém observe que fez sei lá, enrolou o cabelo. Nossa, enrolou o cabelo, ficou bonito. Passei perto do meu marido 200 vezes, nem prestou atenção. A questão é que você está proibido de esquecer-se de si mesmo. E aí é a desconstrução que eu quero fazer. Cuide de seu corpo. Por quê? Porque ele é o templo do Espírito Santo. Cuide dele. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vou ler um segundo texto. Porque nós não temos o direito de odiar o nosso corpo. Eu me odeio. A Bíblia diz em Efésios 5:29, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida. Você não cuida? Você não odeia, você não pode odiá-lo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa aqui, como que eu cuido do meu corpo? Faz alguma coisa, se mexe, se movimenta. Uma vez eu conversando com alguém, rapaz novo, casado de novo, todo mundo novo, rapaz olha para mim e fala assim, eu tenho costume de dormir muito cedo, porque eu acho que eu estou ficando velho. Que isso? Quem disse isso? Eu falei, rapaz, que isso? Faz alguma coisa, cuida do seu corpo. Ah, pastor, mas só que se eu começar a caminhar, fazer alguma coisa e cuidar do meu corpo, isso é pecado. Escuta aqui. Paulo dizendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, para aqueles que defendem isso, ele diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. A Bíblia diz que é pouco proveitoso quando colocado antes da piedade. O que isso significa? É quando eu coloco isso em primeiro lugar e me esqueço. Vou dar um exemplo. É só eu tenho que cuidar do meu corpo. Não ora, não jejua, não faz nada, não se cuida da piedade. Aí fala assim, é pouco proveitoso. Mas também, o fato de ser pouco não significa que não presta para nada. Aí a gente reclama, vai fazer uma inspeção de saúde e fala assim, meu colesterol deu 400. Ué, mas que corpo que aguenta? Se eu não cuido dele, cuida da sua mente. Romanos 12, 1 e 2 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há pessoas que se abandonam intelectualmente. Elas se abandonam. Há pessoas que se abandonam no corpo e há pessoas que se abandonam na mente. Não estudam, não sonham, não lutam para conquistar mais nada, não brilham os olhos por mais nada. E o pior, quer que eu vou mais longe? Tem jovens assim, que não sonham com mais nada. A Bíblia diz que os jovens terão visões, não tem mais visão de nada. Pastor, não consigo enxergar mais nada na minha vida. Cuida da sua mente, por favor, não se abandone desse jeito. Ninguém vai fazer nada por você. Não espere as coisas cair do céu. Teve duas coisas que caíram do céu. O maná, não vai cair maná do céu. E outra que caiu do céu. Essa que caiu do céu deu ruim. Tá aí. Ele mais os capetas auxiliares estão por aí. Todos encapetados mesmo. Então não espere que as coisas caiam do céu. Quando eu falo cuide de sua mente, vá à luta. Vá à luta. Saia da cama. Pega o edital de um concurso. Pelo amor de Deus, estuda.
Com quantos anos que eu tenho que fazer isso? Não existe idade. Eu vi uma reportagem, a mulher tem 68 anos. Sabe quantas vezes ela reprovou para tirar a habilitação dela? 20. Imagina o instrutor, 20 vezes. Aí, ela pegou a habilitação dela, fizeram até uma reportagem numa rede de televisão. Ela pegou, está aqui minha habilitação, depois de 20 vezes, o marido dela do lado dela, eu tenho apoiando ela, né? E a gente paguei, e aí agora ela tá, só que aí a repórter foi sair com ela para dar uma volta do quarteirão. Então vamos, a senhora está pronta? Vamos. O repórter, deu para ver a cara da repórter meio assim, sabe? Parece que ela estava meio ligeira, depois vocês procuram essa reportagem aí, agora não. Mas procura essa reportagem, dá uma olhada. Mas ela andou com o carro dela, 68 anos. E daí? Aí você vê jovem assim e fala assim, eu acho que eu vou morrer, acho que não tem nada mais para mim fazer. Não tem 20 anos. 20 anos. Vai morrer do quê? O que vai te dar? Aí você olha para o outro do lado, lutando com a vida. Cuide da sua alma. Salmos 42, verso 5. Fale com ela. Ó, o salmista fala, porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Já passou pela sua cabeça que o fato de você se abandonar desse jeito, você pode estar desagradando o próprio Deus que habita em você? Ah, pastor, eu não levo jeito para isso não, eu desisto, eu não mexo nesse negócio não, eu não mexo. Tenta, olha um vídeo no YouTube, procura conhecer. Não, eu não tenho mais cabeça para isso não. Mas desculpe, eu sei que alguns vão ter alguma e muita dificuldade para fazer algumas coisas, mas tem uma cabeça boa para as outras. Fala que é uma beleza. Portanto, um homem chamado Armando Filho, ele diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo. Joga fora isso. Você não é mais aquela, você é essa que está com Deus agora. Esquece. É essa pessoa que tem que lutar, é essa pessoa que tem que ir para a guerra. Aí eu vou terminar assim, e esse aqui eu quero terminar desse jeito aqui, Pare de ficar mendigando amor. Pare de ficar mendigando amizade. Pare de ficar mendigando aceitação. Talvez pode ser até resposta de oração. Como assim? O Pai Nosso diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livre do mal. Aí você olha assim e você fala assim: nossa, mas largou de mim de repente, estava namorando, estava tudo bem, ou estava não sei o que, foi embora. Você quer saber de uma coisa? Eu coloquei uma frase aqui, o seguinte: para os aproveitadores, foi tarde. Parece difícil ouvir isso, né? Mas é. Para Deus, diga: eu amo o Senhor e obrigado por me aceitar. Para quem quer se aproveitar, para quem quer usar, foi tarde. Talvez você está aí chorando e se lamuriando, pode ter sido até um livramento. A única pessoa que você não deve abandonar é você mesmo. Lembra dos 2 exemplos que nós comentamos sobre Jesus e Paulo? Paulo fala assim, na minha primeira defesa ninguém esteve junto comigo. 2 Timóteo 4,16. Aí abre o 17, Ronan, a gente vai terminar aqui. 2 Timóteo 4,17. Como que ele termina? Ninguém esteve comigo, né? Olha só, pessoas vão embora, viu, irmãos? Filhos vão embora, pessoas vão embora. É assim que funciona. Mas o Senhor, sabe no fim de tudo quem vai ficar do teu lado para sempre? Deus.
Então ande com Ele agora, viva com Ele agora, ame Ele agora, porque pessoas passam pela nossa vida. E com relação a Jesus? Com relação a Jesus, Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo, vamos ler versículo 16 a seguir. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, quantos dias? Irmãos, quantos casamentos a gente faz? E aí eu falo a mesma história, eu falo assim, ó, o que segura um casamento, falo para os dois, não é somente o amor é importante, mas o que segura um casamento é o compromisso. O compromisso faz lembrar que vocês se amam, e aí você usa uma aliança, certo? Amém? Aí eu termino com a seguinte frase: que Deus uniu. Aí depois de 1 ano, 2 anos, nós queremos nos divorciar. Dá vontade de você falar assim: é mesmo? E por quê? É porque a gente não se ama mais, não deu química. Dá vontade de pedir para ajoelhar e falar assim: mata os dois, igual o pastor fez, né? Mata os dois, porque isso pode é com a morte, não é? Morte de um. Espera aí. As pessoas passam e dizem para você assim: eu vou ficar com você até o fim. E elas passam e vão embora. Aí eu resumo da seguinte forma: por que eu preciso amar a mim mesmo? Porque naquele dia, quando eu comparecer diante de Deus, não vai estar Regiane aqui, não vai estar Mateus, não vai estar Samuel, não vai estar assim, entre eu e Deus. Entenda. Serei eu e Deus. Se eu o amei e entreguei a minha vida para Ele, e aprendi que eu não dependo de ninguém para me amar, o amor de Deus está em mim, porque eu não tenho medo. Agora, se eu passei a vida inteira tentando agradar os outros, esquece, irmão. E eu quero te dizer uma última frase: você não precisa disso, porque você tem um Deus que te ama, que já te aceitou. E se alguém olhar para você, alguém olhou para aquele pastor que prega engraçado aí, tem um pastor que prega engraçado, né? E olhou para ele e falou para ele assim, ó: eu não consigo te engolir. Ele falou assim: vomita bem. É assim, não é? Não foi com a sua cara, por quê? Uma pessoa disse: eu não fui com a sua cara, porque sua cara, o que tem minha cara? Minha cara é essa, eu não tenho como comprar máscara para colocar, é aqui, tem. Seu cabelo é assim, seu jeito é assim, não fui com a sua cara, não sei, eu olhei em você, não fui com a sua cara. Fazer o quê? Então a ideia hoje foi essa, que você saia daqui pensando: meu Deus, eu preciso mesmo me cuidar. Olha como eu estou, eu esqueci de mim mesmo, eu esqueci quem eu era, eu não sei mais nem quem eu sou, porque eu vivi em função daquela pessoa que só pisou em mim, só quis acabar com a minha vida. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus.